a internet ontem. Inclusive, eu também fiquei sem luz, sem internet. Tive que ir à escola para poder usar a internet de lá. Então, assim, tudo que eu passei ontem, eu vou repetir hoje, tá? Ana Bárbara copiou para vocês lá no grupo do Zap só o que eu escrevi, porque como não tinha tanta gente online, eu preferi escrever, né, a explicação no caderno e deixar para explicar hoje, que eu tenho 2 aulas e que tem mais pessoas presentes. Então, quem ainda não pegou aquela explicação escrita, depois dá uma olhadinha lá no grupo, copia aquilo no caderno, tá? Que é a explicação do que eu vou falar hoje. E uma outra coisa, antes de eu começar a explicação, falei ontem no grupo, mas vou falar aqui de novo. Eu estou aqui com a lista das notas. Deixa eu ver aqui. Igor, tá presente, pessoal? Não, Igor não, Até né? agora não. não, tia, ele Tá. é raro ele entrar na aula. E se ele entra, ele é no final. Ele tá sem nota de simulado da FTD, não sei se ele foi à escola entregar. E sobre o trabalho que eu coloquei na plataforma, valendo 3 pontos, mais os 2 pontos de participação, alguns alunos não fizeram ainda, né? Então, vou pegar uma régua aqui para eu falar o nome certinho. O trabalho está lá na plataforma, porém, como já tem alguns dias que eu coloquei, quem não fez vai ter que descer a barra de rolagem, procurar pelo título Exercício Avaliativo de Português. Aí eu acho que está escrito 3 pontos. Só um minutinho, pessoal. Pronto, peguei aqui. Então, quem não fez vai ter que buscar lá na plataforma. Ele já deve estar lá para baixo, né? Se eu não me engano, o título está escrito Exercício Avaliativo de Português, 3 pontos. São 3 perguntas, cada uma valendo 1 ponto. E aí eu acrescentei mais 2 pontos de participação para os alunos que frequentam as aulas, que participam, que tiram as dúvidas, enfim. Então, eu vou falar aqui novamente quem ainda não fez esse trabalho da plataforma. Breno. Diana me entregou ontem, fez ontem. Ellen. Gabriel Soares. João Gabriel. José Augusto. Sabrina Barbosa. Stephanie. Mas tem que procurar, Gabriel, porque já está lá embaixo. Vê se alguém. É porque eu estou sem notebook, senão eu iria procurar o link para jogar para você no Zap. Mas como eu estou sem notebook ainda, vê se alguém consegue puxar para você o link. Sabrina, Stephanie, Vitória, Igor, Pedro Vitor e Yasmin me enviou ontem. Yasmin tá aí? Oi, Camille, tô aqui. Seu nome também não estava na lista. Você já fez novo ou não? Não, Camille, ontem eu não fiz, não, mas eu vou fazer hoje, tá? E você Aí eu vou te enviar hoje. me envia foto da nota, porque eu ainda estou sem notebook, eu não estou conseguindo acessar pelo celular. Tá bom, Tá? tá bom. Então são esses. No caso aí, alguns que já quase não entram mesmo, né, nas aulas, então devem estar por fora. E outros que entram de vez em quando, que ainda não fizeram, tá? Vamos fazer porque esse ponto vai ser somado com a nota do simulado, né? O simulado vale 5, simulado da FTD vale 5. E
o trabalho que eu passei na plataforma, juntando com pontos de participação, também vale 5. Então, total 10 pontos, que eu vou somar com a prova, né, que vocês já fizeram, e dividir por 2, tá? Então... Professora, você pediu para te lembrar também ontem sobre a folhinha do livro. Ah, é verdade. Sobre a folhinha do livro Esta Classe, vocês podem me entregar o mesmo esquema do primeiro livro, né? Vocês vão ler, vão fazer aquela folhinha e vão me entregar... Deixa eu ver aqui a data. Amanhã é 1º, sexta 2, 3, 4... No dia 6. 6 cai numa terça-feira. Tá? Dia 6. Isso, 2, 3, 4, 5, 6. Dia 6. Dia 6 é terça-feira que vem. Então, pessoal, vão ler, vão fazer aquela folhinha, tirar a foto e me enviar pelo Zap. Tá? O mesmo esquema. Dia 6. Vou colocar aqui, depois vocês anotem no caderno ou na agenda. Calma aí. 6 do 10. Entrega da folha. Aí essa folhinha eu vou ver como que eu vou avaliar. Porque do primeiro livro, o primeiro Esta Classe, ficou como nota de redação, né? Porque no simulado da FTD não tinha questão de redação. Então, eu usei como nota de redação. Esse segundo livro, né, que vocês vão me entregar a folha terça-feira, ele já vai valer para o 4º bimestre. Então, eu vou ver o que eu vou fazer. Se eu vou colocar como teste, ou se eu vou acrescentar, ou vou dar um ponto, né? 1 ponto ou 2 pontos de trabalho. E aí, na terça-feira, eu falo com vocês o que eu decidi. Tá? Então, vamos começar a aula. Nós estamos quase encerrando o módulo 3. Falta aí, eu acho que uns 2 textos, mais o conteúdo de hoje, tá? O conteúdo que eu vou falar hoje está na página 72. Hoje é 30, né? Ó. Dia 30, página 72, módulo 3. Pronome pessoal oblíquo como complemento verbal. Foi o que eu passei ontem no caderno e que eu vou explicar agora. É uma matéria bem fácil, tá, pessoal? Bem fácil. E, na verdade, algumas coisas aí nós temos que decorar. E são coisas bem facinhas de decorar. Vamos lá, então. Então, Rebeca, a explicação eu passei ontem. Ana Bárbara colou no grupo para vocês copiarem. Hoje, quando eu utilizar o caderno, eu já vou para o exercício, que eu passei só o número 1 ontem. Pedi que vocês copiassem, não fizessem, né? Porque eu iria explicar hoje. E aí eu já vou para o exercício, tá? Então, ó, o nome da matéria de hoje é essa aqui. Função sintática dos pronomes oblíquos átonos. Função sintática dos pronomes oblíquos átonos. Primeiramente, vamos lembrar aqui dos pronomes, de alguns pronomes oblíquos átonos. São os pronomes pronunciados com menos intensidade, com menos força. O, a, os, as. As variações desses pronomes que são lo, lá, lois, lais, no, na, nois e nas. O lhe e o lheis também são pronomes oblíquos átonos. O me, o te, o se, o nos, como eu falei ainda agora, vos, também são pronomes oblíquos átonos. E eles possuem uma função na oração, tá? Só para relembrar, os pronomes pessoais do caso reto, eu, tu, ele, nós, vós, eles,
numa oração, exercem a função sintática de sujeito. Por exemplo, quando eu digo assim, ele foi à praia. Ele é um pronome pessoal do caso reto. Nessa frase, o pronome exerce a função de sujeito, né? Quem foi à praia? Ele. Então, ele, pronome pessoal do caso reto, exerce a função de sujeito. Os pronomes oblíquos átonos, oá, oisais, mete, senos, vois, lolá, loislás, exercem a função de complemento verbal. O que é complemento verbal? São os objetos que nós já aprendemos, objeto direto, objeto indireto, são aqueles termos que vêm perto de um verbo, que completa o sentido de um verbo. Então, esses pronomes que nós iremos estudar hoje, nós iremos estudar a função deles. Se eles exercem a função de objeto direto, se eles exercem a função de objeto indireto. Isso, Júlia, página 72, tá? E aí eu coloquei aqui numa folha para vocês, bem fácil, uma explicação bem fácil mesmo. Geralmente nós vamos encontrar nos livros, nas gramáticas, os grupos de pronomes. Então, no primeiro grupo de pronomes, nós temos o a, oisais e as variantes desses pronomes, que são lolá, loislais, noná, nais. O nois eu não coloquei aqui, tá? Daqui a pouco vocês vão saber o porquê. Então, aqui, pessoal, esse primeiro grupo de pronomes oblíquos átonos, o, a, oisais e suas variantes, numa frase, sempre vão exercer a função sintática de objeto direto. Ou seja, toda vez que numa frase vocês presenciarem esses pronomes ao lado de verbos, eles estão ali fazendo a função de complemento, né? O complemento verbal é chamado de objeto. Então, todos esses aqui, sempre, tá? Em qualquer frase, o, a, oisais e as variantes farão a função de objeto direto. Como assim? Ó, eu coloquei aqui uma frase. Coloquei uma frase com o lais, né? Que é uma variante do pronome oblíquo a. Ó. Poderei vê-las mais tarde. Poderei vê-las. Qual é a função desse pronome nessa frase? Ó, vê-las está aqui pertinho do verbo, certo? Então, ele faz a função de complemento verbal. Qual é a função? É um objeto direto ou é um objeto indireto? Nesse caso aqui, o lais sempre vai exercer a função de objeto direto, tá? Ó, OD. Sempre, tá? Ah, professora, e se aí fosse o lois? Poderei vê-los mais tarde. A mesma coisa, porque o lois está no grupo dos pronomes que tem função específica. Ou seja, a função específica é sempre a mesma. Então, o lois também seria objeto direto. Assim como se fosse o, a, os, as, objeto direto, tá? Então, esse primeiro grupo que eu mostrei a vocês, voltando aqui, ó, o, a, os, as, lolá, lois, lais, no, nas e nas, vão sempre exercer a função sintática de quê, pessoal? Objeto direto. Objeto direto. Qualquer um desses aqui. Apareceu na frase lá, complementando o sentido do verbo, objeto direto. Então, esse grupinho aqui tem função específica. Qual é a função deles? Sempre a de objeto direto. Agora nós vamos ver um outro grupinho de pronomes, que são só esses dois, ó. Lê e leis, né? Singular e plural. O lê e o leis também tem função específica. Quando aparecem numa oração, eles serão sempre objeto indireto. Olha lá. Lê e leis. Objeto indireto.
também tem função específica. Quando eu falo que tem função específica, significa que sempre eles vão receber essa classificação. Lê, objeto indireto. Leis, objeto indireto. Por exemplo, coloquei aqui a frase, ó. Um monte de coisa escrita. Diante da situação, nada lhe respondi. Calma aí, vou mostrar melhor. Diante da situação, nada lhe respondi. O restante da frase está aqui embaixo. Tá, ó. Nada lhe respondi. E aí eu pergunto, qual é a função sintática do pronome lhe nesta frase? Objeto indireto. Ah, como é que você sabe que é objeto indireto? Porque tanto o lhe quanto o lhes tem função certa, tem função específica. Então, é a função de objeto indireto. Olha aí, tá? Esse é o segundo grupo. Agora eu vou mostrar o grupo que nós temos que ter um pouco mais de atenção. A esse terceiro grupo aqui, ó. Que são os pronomes me, te, se, nos e vos. Tá? Esse grupinho aqui, pessoal, me, te, se, nos e vos, é o grupo dos pronomes que não tem função específica. Como assim, professora, não tem função específica? Ora, eles vão agir como objeto direto e horas eles vão funcionar como objeto indireto. Então, eu não posso falar que o me vai ter sempre a função de objeto direto. Eu não posso falar que o nos vai ter sempre a função de objeto direto. Porque esse grupinho aqui, ora vai funcionar como objeto direto e ora como objeto indireto. Vai depender do verbo da frase, tá? Então, por exemplo, se numa frase aparece o me, eu vou ter que olhar qual é o verbo. Se o verbo for transitivo direto, então eu classificarei o me como objeto direto. Agora, se o verbo da frase for um verbo que exige uma preposição, ou seja, for um verbo transitivo indireto, aí eu vou classificar o pronome me como objeto indireto. Como assim, professora? Já vou mostrar os exemplos aqui. Isso vai acontecer não só com o me, mas com o te, com o se, com o nos e com o vos. Então, se qualquer um desses aqui aparecerem numa frase, o que eu vou ter que ver é a classificação do verbo. Eu vou me guiar pelo verbo, tá? Olhei o verbo é transitivo direto, significa que os pronomes, qualquer um deles, vai ser objeto direto. Olhei o verbo é transitivo indireto, ele exige uma preposição, então eu classificarei o pronome como objeto indireto. Os pronomes, esse grupinho aqui, vai seguir a classificação do verbo. Se o verbo for direto, o pronome também vai ser direto. Se o verbo for indireto, o pronome também será indireto. Então, eu coloquei aqui, ó, até esqueci de mostrar uma frase aqui, mas tudo bem, depois eu mostro. Eu usei o pronome nos, tá? Ninguém nos viu. Ó, ninguém nos viu. O nos faz parte de qual grupo? Faz parte lá do primeiro grupo, dos que tem função específica, do segundo grupo, que é aquele grupo pequenininho, que também tem função específica, ou o nos faz parte do grupo que não tem função específica? Que não Não tem função específica. função. Exatamente. O nos, ó, ele tá aqui no grupo dos pronomes que não tem função específica. Então, o que eu tenho que fazer? Ver qual é o verbo da frase, ninguém nos viu. O verbo é viu. Levanta um pouquinho a folha. Mas se atentem aqui, tá, pessoal? Que aqui já é outra coisa. Ninguém nos viu.
Então, olhei o nós faz parte do grupo que não tem função específica, pode ser objeto direto, como também pode ser objeto indireto. Então, eu vou olhar a classificação do verbo. O verbo aqui é ver, vir, viu, né? Vamos lá, qual é a pergunta que a gente faz ao verbo para descobrir se ele é direto ou se ele é indireto? Viu O quê? o quê? Ou eu Ou posso quem? perguntar, viu quem, né? Viu o quê? Viu quem? Geralmente, quando a pergunta é o que ou quem, significa que o verbo é transitivo direto, que no complemento não há presença de preposição, tá? Então, viu o que, eu já sei que esse verbo é transitivo direto, VTD. Se o verbo é transitivo direto, qual vai ser a classificação do pronome oblíquo? Objeto direto. Também direto. Objeto direto, OD. Seguindo ali, ó, a classificação do verbo. O verbo é transitivo direto, então o pronome é objeto direto, tá? Na frase de baixo, reparem, eu utilizei o mesmo pronome, o pronome nós. Porém, nesta frase, ele terá uma outra classificação, porque agora eu já usei um outro verbo. Olha lá, ninguém nos disse nada. O verbo dessa frase é disse. Quem diz, diz alguma coisa a alguém. Vamos relembrar aqui que esse verbo, ele é bitransitivo, ou podemos chamar também de transitivo direto e indireto ao mesmo tempo, que é quando o verbo exige dois complementos, ou seja, nós fazemos duas perguntas a ele. Quem diz, diz alguma coisa a alguém. Disse o que a quem? São duas perguntas, certo? O que a quem? Nessa frase, o primeiro complemento disse o quê? Qual seria a resposta? Ninguém nos disse nada. Disse o quê? Hein, pessoal? Pessoal, vocês estão me ouvindo? Tia, minha internet tinha caído. Vamos lá. Continuando. Peraí, Né? tia, vou sair e entrar de novo. Vamos lá. Nessa frase aqui, pessoal, eu estou utilizando o pronome nós de novo. Só que aqui ele tem uma outra classificação, tá? O pronome nós, ele não tem uma função específica. Ou seja, em algumas frases, ele pode ser um objeto direto. Já em outras, ele pode ser objeto indireto. Vai depender da classificação do verbo. Na frase de cima, nós vimos que ele é objeto direto. Por que ele é objeto direto? Porque o verbo ver, né, o verbo viu, ele é transitivo direto. Então, o pronome segue o modelo, sendo direto também. Já nesta frase de baixo, ninguém nos disse nada, o pronome nós vai receber uma outra função, porque aqui o verbo é disse. Quem diz, diz alguma coisa a alguém. Então, aqui nós fazemos duas perguntas ao verbo. Disse o quê? A quem? Então, nessa frase, como eu faço duas perguntas ao verbo, significa que esse verbo exige dois complementos verbais. Qual seria o primeiro complemento verbal? Disse o quê? Qual é a parte Tia, da sobe um frase pouco que a completa folha. o quê? Oi? Subir a folha. Sim, mas eu estou deixando assim, pessoal, aqui Aí, para tá vocês bom. olharem a frase inteira, tá? Vamos lá, ó. Disse o que a quem? Qual seria a primeira resposta aqui? Disse o quê? Nada. Nada. Nada seria o primeiro complemento. No caso, o complemento sem preposição. Então, a palavra nada seria o objeto direto. E a segunda pergunta, disse a quem? Ninguém. Não. A nós.
No caso, nos, né? A pronúncia do fechada, nos. que está representando aqui mais de uma pessoa. Então, esse segundo complemento, a quem, reparem, ó, lembra que eu falei para vocês que quando no complemento tem uma preposição, logo na pergunta a preposição aparece? Então, aqui, ó, disse a quem? Esse a é uma preposição. O nos está respondendo essa pergunta. Disse-nos, tá? Disse a quem? A nos, disse-nos. Então, esse nos aqui, ele está fazendo a função de objeto indireto, tá? Ó aí, tá? É aqui como se tivesse uma preposição. Por quê? Porque esse verbo aqui exige dois complementos. Quem diz, diz alguma coisa a alguém. Disse o quê? Nada. Objeto direto, não tem preposição nenhuma. A quem? Nos, disse-nos. O nos seria o objeto indireto, tá? Então, aqui, ó, duas frases em que eu utilizei o pronome nos para mostrar a vocês que o nos, assim como o me, o te, o se e o vos, não tem função específica. Então, não basta olhar a frase e ir lá e colocar o objeto direto, ou então o objeto indireto. Não tem. Na primeira frase, o nos funcionou como objeto direto. Já na segunda, como objeto indireto. Então, quando isso acontece, quando um desses pronomes aparecem na frase, me, te, se, nos, que nós acabamos de ver, e vos, nós temos que olhar sempre a classificação do verbo. Ninguém nos viu. Viu é o verbo da frase. Então, eu vejo qual é a classificação dele para depois classificar o pronome. A mesma coisa aqui, ó. Ninguém nos disse nada. Qual é o verbo da frase? Disse. Vou olhar a classificação do verbo para depois classificar o pronome, tá? Isso, pessoal, vamos dizer assim, é um grupo que a gente tem que ter um pouquinho mais de atenção, né? Que é esse grupo aqui que não tem a função específica. Agora, os outros é decorar, é muito fácil, né? Vou mostrar novamente. O primeiro grupo, ó. Primeiro grupo, o a, os ais. Lembrando que esses pronomes, em algumas frases, se modificam para lo, né? O o vira lo, o a vira lá, o os vira nos e o ais vira lais. Então, esse primeiro grupo aqui, o a, os ais e suas variantes funcionam sempre como objeto direto. O segundo grupo, que é bem menor, lê ou leis, funciona sempre como objeto indireto. E aí o terceiro grupinho, né, que é aquele que eu acabei de mostrar também, que é o que nós temos que ter um pouquinho mais de atenção. E aí, para classificá-lo, temos que olhar a classificação do verbo, porque ora eles vão agir como objeto direto e em outras frases como objeto indireto. Vai depender da classificação do verbo, tá? Nessa frase aqui, ó. Qualquer resposta negativa abalava-o profundamente. Ó, qualquer resposta negativa abalava-o profundamente. Qual é a classificação desse o aqui? Abalava-o. Hein, pessoal? Qual é a função sintática do o? Objeto direto, objeto indireto, qual é a classificação? Objeto direto. Objeto direto. Objeto direto. Por quê? Hein, pessoal? Muito fácil. Porque o verbo é transitivo, direto? Não. Por que que o o é objeto direto aqui? Pessoal, muito fácil. Porque o o tem função específica. O o, em qualquer frase, vai ser sempre objeto direto. Tá lá no primeiro grupo. O, a, os, as
Apareceu numa frase objeto direto. Não muda, é sempre essa mesma resposta. Abalava-o. O é complemento do verbo, tá aqui, ó, pertinho, e classifica-se como objeto direto por ter função específica, tá? Então, isso vocês precisam decorar. O a, os, as, objeto direto. Lê e leis, objeto indireto. E aí o terceiro grupo vai depender da classificação do verbo, que é o me, que é o te, que é o se, o nos e o vos, tá? Não é difícil, pessoal. São 3 grupos de pronomes, sendo que 2 mole, porque tem função específica. Então, pediu para classificar o pronome numa frase. Apareceu o, já sei que vai ser sempre objeto direto. Apareceu lá, já sei que vai ser sempre objeto direto. Apareceu lhes, objeto indireto, tá? Agora, com o me, com o te, com o se, com o nos e o vos, aí eu tenho que ter um pouquinho mais de atenção, olhando a classificação do verbo, para aí depois classificar o pronome. Não é difícil. A atenção é mais para esse terceiro grupinho, tá? Os outros é só decorar mesmo. Lei, leis, indireto. O a, os, as e suas variantes, objeto direto. Ok? Então, eu passei um exercício no caderno, número 1, apenas. Que eu gostaria de fazer agora com vocês e depois a gente vai para o livro, que no livro tem um monte de exercícios sobre essa matéria. Calma aí. O número 1 que eu passei ontem foi assim, ó. Mesmo quem não copiou, pode prestar atenção aqui e responder, mas depois copia no caderno, tá? É aquela atividade que a Ana Bárbara colocou no grupo ontem. É só o número 1. Leia a oração e sublinhe o verbo. Mesmo quem não fez pode responder, pessoal. Nessa frase, o técnico entregou o troféu ao time vencedor. Qual é o verbo da frase? O técnico entregou o troféu ao time vencedor. Entregou é o verbo, tá? Então, quem já copiou a atividade que a Ana Bárbara colocou ontem, é só sublinhar entregou. Na letra A, eu coloquei classifique o verbo. O verbo entregar é transitivo direto, transitivo indireto ou bitransitivo? O que vocês acham? Entregou. Hein, pessoal? Vamos participar da aula. Olha o ponto de participação. Bitransitivo? Bitransitivo, que nós podemos também falar transitivo direto e indireto simultaneamente, que significa ao mesmo tempo. Por quê? Quem entrega, entrega alguma coisa a alguém. Então, aí o verbo exige 2 complementos, 2 perguntas. Entregou o quê? A quem? Então, letra A, entregou, verbo transitivo direto e indireto. Ou quem escreveu bitransitivo dá no mesmo, tá? Eu acredito que poucos estejam com esse exercício copiado, mas aí vocês já podem anotar a resposta, que é só o número 1, da letra A até a letra E. As respostas são mínimas e a Ana Bárbara colou esse exercício ontem no Zap, tá? Vamos lá, letra B. Copie e classifique os objetos. Como a colega falou aí, o verbo ele é bitransitivo. Significa que ele exige 2 complementos verbais. Um direto e um indireto. Vamos voltar à frase. Entregou o troféu ao time vencedor. Qual é o objeto direto, pessoal? O troféu ou ao time vencedor?
O O troféu. troféu. Entregou o quê? O troféu. João, sai do zap e vem para a aula. Entregou o quê? O troféu. O troféu, objeto direto. A quem que o técnico entregou o troféu? Ao time vencedor. Ao time vencedor. Reparem, ao time vencedor, esse a que encontra-se ao lado do o, ao, é uma preposição. Então, essa parte, ao time vencedor, objeto indireto. Eu tô vendo que tem algumas pessoas conversando no Zap, tá? E lembrando que são 3 pontos lá da plataforma e 2 de participação. E hoje não tem quase ninguém respondendo, só a Ana Bárbara, tá? E Renan, de vez em quando aí, antes de cair. Então, vamos nos concentrar aqui, tá? Vamos lá. Então, o troféu, objeto direto. E ao time vencedor, objeto indireto. Agora vamos lá, letra C. Reescreva a oração substituindo o termo o troféu por um pronome oblíquo átono. E aí? Como é que vai ficar essa frase? Hein, pessoal? O técnico entregou, vamos trocar o troféu por um pronome oblíquo átono. O troféu é um substantivo masculino, tá? Então eu vou trocar por qual pronome? Entregou? O, a, os ou as? Fala, Rebeca. Entregou? Isso. O. Muito bem. Eu vou trocar o troféu por o, né? Vou fazer a substituição de o troféu por o. Então, o técnico entregou. Pessoal, eu tô vendo as mensagens que vocês estão mandando lá, tá? Não adianta apagar, não, que eu já vi. Eu tô dando aula aqui, mas eu tô lendo ao mesmo tempo, tá? Porque mulher faz 2 coisas ao mesmo tempo. Vamos lá, o técnico entregou ao time vencedor. Então, entregou o substituindo o troféu. Letra D, né? Automaticamente nós já respondemos. O pronome oblíquo empregado foi o, né? Aí era uma questão de marcar, para quem não copiou, o, as, a, lhe, os e leis. O pronome oblíquo empregado foi o. Vamos ver agora se vocês estão atentos. Esse pronome oblíquo funciona como objeto direto? Objeto direto. Objeto direto, muito bem. Porque o faz parte do grupo que tem função específica. A função sempre de objeto direto, tá? Então, essa também era para marcar. Letra E. Como muita gente não entrou ontem, eu tô vendo que ainda nem copiaram, e a Ana Bárbara colocou, eu vou colocar aqui no chat, ó, respostas. As respostas são miudinhas. Número 1, entregou. Calma aí. Sublinhar o verbo entregou. Depois vem a letra A. Classificação. Entregou. VTDI. Verbo transitivo direto e indireto. Quem quiser escrever, pode escrever. Eu coloquei a sigla. Letra B. O troféu. OD. E ao time vencedor. Objeto indireto.
Olha aí. Tia, hoje é até meio-dia, né? Isso. Letra C. Quem não tem as perguntas, pelo menos anota as respostas. Pelo menos anota as respostas e depois passa para o caderno. Letra C. O técnico entregou ao time. Letra D para marcar. O. E letra E também para marcar. Objeto direto. Então, pessoal, essa correção que eu acabei de colocar no chat é a correção do exercício que eu passei ontem, que foi só o número 1, tá? O exercício Ana Bárbara já colou no grupo do Zap. É só vocês copiarem o exercício e a explicação de tudo que eu falei aqui, tá? Os grupos dos pronomes, quais que funcionam como objeto direto, quais que funcionam como objeto indireto. Essa matéria está no módulo 3, mas ela será cobrada no 4º bimestre. Então, não deixem de registrar a explicação no caderno, tá? Então, agora, vamos para o livro, que no livro tem vários exercícios sobre esse conteúdo. Vamos lá, calma aí. Página 72. Todo mundo aí na página 72? Professora, que matéria vai cair na prova de redação? Então, redação é amanhã, né, pessoal? Redação, vocês vão estudar os gêneros textuais. Quais foram os gêneros textuais que nós vimos no módulo 3? Vou falar aqui para vocês, ó. Vamos aí, módulo 3. Nós estudamos o gênero textual cordel. Se vocês quiserem, anotem aí, tá? Ó. Cordel, que foi o primeiro conteúdo do 3º bimestre. Depois nós estudamos... peraí. O desafio, que foi aquele textinho que cada aluno leu uma estrofe, o desafio, tudo no módulo 3. Variação linguística regional, notícia, pontuação, se eu não me engano, eu expliquei em português, mas eu acho que tem uma pergunta lá em redação sobre pontuação também, tá? E só isso. Só isso. As últimas matérias, que foram crônica esportiva, no caso foi crônica esportiva, eu não coloquei não, tá? Então é isso, cordel, desafio, variação linguística, notícia. Então vamos lá, agora vamos para a página 72, tem um texto aí que fala sobre o youtuber Felipe Neto, né? Tá escrito assim, número 1. Leia o trecho de uma entrevista feita com o youtuber Felipe Neto. A TV não tem nada a me oferecer, diz o youtuber Felipe Neto. Quem pode ler para mim? Pessoal? Tia, qual é a página mesmo que eu tive que sair? 72. Posso ler? Vamos lá então, pessoal, vamos acompanhar, hein? Pode começar, Rebeca. Quando a internet
popularizou no país, a novidade era justamente a liberdade para criticar. Foi nesse cenário, em 2010, que nasceu no YouTube o canal Não Faz Sentido. O idealizador era Felipe Neto, um rapaz de óculos escuros que tecia comentários ácidos sobre diversos temas. O Felipe que Parecer. aparecerá no palco, no entanto, pouco lembra o personagem carrancudo que o tornou popular. O cenário da internet mudou. De cabelo laranja, ele muda a cor cada vez que ganha 1 milhão de inscritos. Neto investe em conteúdo de humor e entretenimento. Não consigo ficar longe dos palcos. É algo que eu amo. Quando o canal começou a ter conteúdo mais leve e divertido, pensei em uma estrutura de peça que mudasse a cada apresentação e agradasse principalmente o público infanto-juvenil. Cada vez é única e diferente, pois muita coisa é improvisada, explica. Quanto mais medo eu tenho de fracassar, maior eu sei que é o desafio e mais vontade eu sinto de vencê-lo. Senti pânico de fracassar. Muito bem. Então, aí, antes de respondermos as perguntas escritas, tem umas perguntas para serem respondidas oralmente, que vocês sabem responder até melhor que eu, né? Todo mundo aqui já conhecia o YouTube? Já, né? Todo mundo já ouviu falar de Felipe Neto, né, pessoal? Pessoal? Sim, todo mundo já ouviu. Provavelmente todo mundo já. Sim, tia, eu tenho um canal lá até. Então, que é uma pessoa famosa, popular, né? Pelos seus conteúdos críticos, é uma pessoa polêmica, enfim. E aí, pessoal, na letra C, tá assim: sublinhe os pronomes oblíquos empregados nesse trecho que a colega acabou de ler, tá? Então, vamos voltar lá no trecho que a Rebeca leu e vamos encontrar aí alguns pronomes oblíquos, os que eu mostrei para vocês: o, a, os, as, me, se, nos, te. Vamos lá. Não tem muitos, não, tá? Pelo que eu tô vendo aqui, tem 1, 2, 3. Tem 3 pronomes. Um está no título e os outros 2 estão no trecho mesmo. E aí, qual é o pronome oblíquo que aparece no título da notícia, da entrevista? Me. Me. A TV não tem nada a me oferecer. Então, vocês vão sublinhar esse pronome. E agora no trecho, quais são os pronomes oblíquos que aparecem? Cuidado para não confundir com artigo, porque quando é artigo, o artigo vem ao lado de um substantivo. Já o pronome oblíquo não. O pronome oblíquo é complemento de verbo. Quais são os pronomes oblíquos que aparecem aí? Já dei a dica que são só 2. Vamos ver quem acha primeiro. E pessoal, olha, tem 23 pessoas e só tem Ana Bárbara respondendo, hein, pessoal? Vou dar os 2 pontos de participação só para Ana Bárbara e os outros vão ficar com a nota que tirou lá. Foi mal que eu fui pegar meu carregador. Tá. Vamos lá. Então, o primeiro pronome nós já achamos, está no título, que é o me. E no trecho, quais são os pronomes que aparecem? Se também é, professora? Qual? Se. Sim. Onde que você achou o C aqui, que eu nem tô vendo? Na primeira frase, quando a internet se popularizou. Só que eles esqueceram de marcar, tá? Meu, teu, C. Sim, tem o C que a Ana Bárbara achou que nem está sublinhado aqui no meu livro, na primeira linha. Se popularizou.
E tem mais dois. Um tá na última frase do texto. Aliás, na penúltima frase, né? Mas ela tá lá no finalzinho. E aí? Hein, pessoal? Eu sinto vontade de vencê-lo. Vencê-lo. Muito bem, Júlia. Lo também é um pronome oblíquo. Então, vocês vão sublinhar. Agora falta só um, tá? Vou dar outra dica. O pronome que tá faltando aí é o pronome o. Porém, cuidado, porque nesse trecho existem vários o. Só que o o pode ser artigo e pode ser pronome também. Então, qual é o o que está faltando aí para a gente sublinhar? Qual é o o que exerce a função de pronome oblíquo? Vamos ver se vocês vão saber. Me no título, lo no final do texto e falta mais um, que é o o. Qual o o aí desse trecho? Lembra o personagem carrancudo que o tornou popular? Isso aí, Júlia. Muito bem. Olha lá. Na frase diz assim: no entanto, pouco lembra o personagem carrancudo que o tornou popular. Esse o aí é um pronome, tá? Porque ele acompanha verbo. O tornou, é complemento de verbo. Então, podem sublinhar esse o também. E aí, fechamos. São só esses. O me no título. O se na primeira frase do texto, quando a internet se popularizou. O ao lado de tornou, carrancudo, que o tornou. E lá no final vem ser lo. O lo também é um pronome. Vamos lá. Letra D. O pronome me, empregado no título do texto, faz referência a quem? Ao Felipe Neto? É Felipe Neto. Foi ele quem disse essa frase, né? Então, letra D ao Felipe Neto. Como eu falei, pessoal, esses pronomes oblíquos, por exercerem a função de complemento verbal, eles vão vir sempre perto de um verbo, tá? Então, esse pronome me, que aparece no título, exerce a função de complemento de qual verbo? Qual verbo está perto? Oferecer. Aí? Muito bem. Pedro, Rebeca. Oferecer. Letra E. João, sai do zap, presta atenção na aula. Isso é matéria já de quarto bimestre, hein? Vamos lá, letra E. O pronome me está exercendo a função de. O pronome me tem função específica, pessoal? Tem? Tem. O me tem função específica, ou ora ele pode ser objeto direto, ora ele pode ser objeto indireto. Ser objeto Eu direto. acho que ele pode ser os dois. Pode ser os dois. Acho que é o Exatamente. Eu Os mostrei dois. lá no início da aula 3 grupos de pronomes. O primeiro, o, a, os, as. E as variantes, né? Lo, lá, los, las. No, na, nos, nas. Esse primeiro grupo tem função específica, sempre a de objeto direto. O segundo grupo, lê ou leis. Esse segundo grupo também tem função específica, sempre a de objeto indireto. E o terceiro grupo, que é o grupo que entra o pronome me, te, se, nos e vos, não tem função específica. Quando eu digo que não tem função específica, significa que eles podem funcionar tanto como objeto direto em algumas orações, quanto como objeto indireto em outras orações. Então, aí o me que aparece no título
ele não tem função específica. Então, ele depende da classificação do verbo, que nós já vimos que o verbo é oferecer, né? Então, através do verbo, qual vai ser a classificação do me? Vamos ver se vocês vão acertar. Pronome me está exercendo a função de objeto direto ou objeto indireto? Objeto direto? Direto por quê, Renan? O que você acha que é direto? Alguém discorda? E aí? Eu acho que é indireto. Júlia acha que é indireto, Renan acha que é direto. Eu acho que é direto também. Júlia acha que é Eu acho direto. que é indireto. Ana Bárbara, indireto. Vamos Acho lá. que é direto. O me não tem função específica, então pode ser direto ou indireto. Quando Eu acho que é direto. Quando o pronome não tem função específica, o que nós temos que ver para poder classificá-lo? Hein, pessoal? Nós temos que nos basear na classificação de quem? O verbo. Do verbo. Então, voltem lá no título. O verbo que aparece aí ao lado do me é oferecer. Qual é a classificação do verbo oferecer? Quem oferece, oferece alguma coisa a alguém, não é isso? Vamos supor, eu estou aqui com um bolo na mão. Finjam que essa caneta é um bolo, né? Eu vou oferecer esse bolo. Então, quem oferece, oferece alguma coisa, o bolo, a alguém. Vou oferecer a Ana Bárbara. Então, o que a quem? Né? Então, aí em cima do verbo oferecer, vocês podem até colocar as perguntas. Esse verbo exige duas perguntas. Oferecer o que a quem? Quando o verbo exige duas perguntas, significa que ele também exige dois complementos verbais. Oferecer o quê? O que estão oferecendo aí? A TV não tem nada a me oferecer. Oferecer o quê? Qual é a resposta dessa pergunta? Hein, pessoal? Ele tá falando que a TV. Ai, não sei explicar. Eu sei a resposta, mas não sei explicar. Vamos, pessoal, só a resposta. Oferecer o quê? Qual é a resposta que nós vamos ter aí nessa frase? Nada. Nada. Então, nada seria o objeto direto, que a palavra nada não tem preposição alguma. Então, oferecer o quê? Nada. A TV não tem nada a me oferecer. Oferecer nada, objeto direto. A quem? Oferecer a quem? Qual é a palavra que está substituindo alguém, uma pessoa? Me. Me. Me, então, seria o objeto indireto, certo? O verbo aí exige duas perguntas, então nós temos duas respostas. A primeira resposta é para a pergunta o quê? Oferecer o quê? Nada. Nada é o primeiro complemento. Complemento direto, porque não tem preposição. A quem? Reparem, na própria pergunta, oferecer a quem, o a já é uma preposição, tá? Então, significa que na resposta, a resposta é preposicionada. O me aí está fazendo a função de objeto indireto, respondendo a pergunta a quem. Oferecer a quem? Me, que no caso é o Felipe Neto, né? Então, esse me exerce a função de objeto indireto. Vocês vão marcar aí o segundo quadrinho. Professora, então essa parte de ver se o objeto é direto ou indireto depende da pergunta, né? Depende da pergunta, isso aí. Vamos supor que o verbo aí fosse outro e você só fizesse a pergunta o quê? Aí o me seria o objeto direto. Vamos supor que fosse um verbo em que a pergunta seria só a quem. O a é uma preposição de a quem. Então o me seria o objeto indireto. Quando geralmente a gente faz duas perguntas, tá? O que e a quem,
geralmente vai ser indireto. O pronome vai cair na função de objeto indireto, representando Geralmente ou sempre, tia? geralmente, porque o pronome vai representar uma pessoa, né? Que aí geralmente a pergunta que a gente faz é a quem? Mas aí sempre façam essas perguntas ao verbo, porque aí não tem como errar. Vocês vão ver direitinho qual é o complemento da primeira pergunta e qual é o complemento da segunda. Aí no finalzinho da página 72, ó, os pronomes pessoais oblíquos associados a um verbo podem exercer a função de objeto. E aí, entre parênteses, direto ou indireto, como nós já vimos. Na página 73, no número 2, diz assim: releia um trecho do texto da atividade anterior, observando o termo em destaque. O Felipe, que aparecerá no palco, no entanto, pouco lembra o personagem carrancudo que o tornou popular. Com que função o autor do texto fez uso do pronome oblíquo nesse trecho? Por que ele usou esse pronome oblíquo aí? Para evitar o quê? Repetição. Esse o está representando quem na frase? Personagem Felipe. Felipe Neto. Neto. Só que para evitar repetir o nome Felipe, que já está no início do texto, olha lá, o Felipe que aparecerá no palco, para evitar repetir o nome Felipe, houve a substituição do termo Felipe pelo pronome o, que é um pronome masculino, tá? Então vocês vão colocar para evitar a repetição de palavras, para evitar a repetição do nome Felipe, do nome do youtuber. A letra B a gente automaticamente já respondeu também. Então, ó, letra A, para evitar a repetição do nome Felipe. E na letra B a gente já respondeu também. O pronome empregado, que é o, nesse trecho, retoma que termo da oração? Está substituindo que nome? Felipe. Felipe. O termo Felipe. Letra C. Esse pronome tem função de complemento de qual forma verbal? Esse pronome o está complementando qual verbo aí no trecho? Aparecerá. Tornou. Não, inclusive vocês já até responderam lá na página anterior. Esse o é um complemento do verbo. De qual verbo? Tornou. Tornou. Personagem carrancudo que o tornou. O está complementando o verbo tornou. Então, letra C é só escrever verbo tornou. Pessoal, agora a resposta da letra D, não tem o que pensar, não tem que consultar verbo nenhum, porque o tem função específica. Qual é a função do o? Ele é sempre objeto direto ou ele é sempre objeto indireto? Objeto direto. Objeto direto, sempre. Então é só marcar aí. Nessa frase, ele exerce a função de objeto direto. Ah, olha que legal. Aí embaixo tem até o que eu coloquei no papel. Olhem aí, ó, o quadrinho aqui da página 73, ó. Que beleza para decorar, ó. Pronomes pessoais, pronome oblíquo. O a, os as. Eles só não colocaram as variações. Mas eu acredito que nas próximas páginas eles vão falar dessas variações. Lo, lá, los, las. Olha lá. O a, os as. O que eles colocaram ao lado? Ó? Objeto direto. Ó.
Depois, leis, objeto indireto. E o outro grupo, né? O me, colocaram até o mim também. Te, ti, si, nós e vós. Podem ser objeto direto ou indireto, dependendo do verbo ao qual se ligam. Viu, pessoal? Ó, esse quadro aqui é bem explicativo. Então, aí, ó, nós temos os pronomes e ao lado suas funções, tá? Vamos lá, número 3. Agora, releia uma fala do YouTube. Quanto mais medo eu tenho de fracassar, maior eu sei que é o desafio e mais vontade eu sinto de vencê-lo. Senti pânico de fracassar. Letra A. O pronome oblíquo empregado no trecho acima exerce a função de complemento de qual forma verbal? Muito fácil, pessoal. Lo é o complemento de qual verbo, pessoal? Vencer. Vencer. Tá aí, ó. Vencer, lo. Então, lo completa vencer. Nós já aprendemos que os pronomes oblíquos, assim como o lo, o lá, o lois e o lais, numa frase são utilizados para evitar a repetição de palavras, tá? Então, a gente substitui uma palavra pelo pronome. Nessa frase aí do Felipe Neto, quanto mais medo eu tenho de fracassar, maior eu sei que é o desafio e mais vontade eu sinto de vencê-lo. Senti pânico de fracassar. Qual é o termo que o lo está substituindo? Medo. Desafio. Desafio. Olha só. Quanto mais medo eu tenho de fracassar, maior eu sei que é o desafio. E mais vontade eu sinto de vencê-lo. Vencer o quê? O desafio. Então, lo está substituindo a palavra desafio para evitar a repetição dessa palavra. Para não ficar, eu sei que maior eu sei que é o desafio e mais vontade eu sinto de vencer o desafio. Para não ficar desafio duas vezes, o lo faz o papel de substituir o termo desafio. A palavra que substitui o pronome exerce que função na frase? A função de objeto direto ou a função de objeto indireto? Hein, pessoal? Objeto indireto? Indireto por quê? Tem alguma preposição aí? Eu acho que é objeto direto. Desafio, pessoal. Ó, a palavra que substitui o pronome, desafio, no caso, é direto ou indireto? Tem alguma preposição nessa palavra? Não tem, pessoal. Então, é objeto direto. Só é indireto quando tem presença de preposição. Então, vocês vão marcar a primeira opção. Gente, tô acertando tudo, graças a Deus. Isso aí, Julia. Olha lá, agora vem a explicação que eu falei no início para vocês, que eu vou repetir, porque tem alguns que ainda não entenderam. Isso aqui é muito fácil, pessoal. Como eu falei, dois grupinhos aí é decorar, e não tem muita coisa para decorar. É decorar qual é o pronome e qual é a função, tá? Ó. Alguns dos pronomes oblíquos têm função fixa, que eu chamo de específica, né? A mesma coisa. Alguns dos pronomes oblíquos têm função fixa. Outros têm função variável, ou seja, variam, mudam.
podem ser objeto direto ou podem ser objeto indireto, dependendo do verbo que complementam. Observe no quadro a seguir os casos mais importantes dessa distribuição. Então, aí, novamente, os pronomes oblíquos e ao lado suas funções. O a, os as, sempre objeto direto. Lhe e leis, sempre objeto indireto. E aí o terceiro grupo, que é aquele grupo que nós temos que ter mais atenção, porque eles não têm função fixa. Me, mim, te, ti, se, si, nois e vois, tá? Podem ser objeto direto ou indireto, dependendo do verbo ao qual se ligam. Foi aquilo que eu falei no início. Na página 74, são só alguns exemplos. Olhem lá, ó, o primeiro exemplo. Gostei do tênis, por isso comprei-o. Esse o é um pronome oblíquo átono, tá? Tem a função de complemento verbal, porque está complementando o verbo comprei, tá? O é objeto direto ou objeto indireto? Direto. Direto, tá? Função específica. Segunda frase. Devolvi-lhe a caneta. O lhe, qual é a função do lhe? Hein, pessoal? Indireto. Indireto, sempre indireto. Eu te convidei para a minha festa. O T, o pronome oblíquo T, tem função fixa? Não. Não. Reparem, foram colocados aí 2 exemplos com o pronome T, justamente para mostrar que o T não tem função específica. Numa frase, ele vai se apresentar como objeto direto. Já na outra, ele vai se apresentar como objeto indireto. Olha lá. Eu te convidei para a minha festa. Página 74, são só exemplos. Eu te convidei para a minha festa. O T não tem função fixa, então eu preciso ver a classificação do verbo. O verbo é convidei. Quem convida, convida alguém, né, para alguma coisa. Então, o T aí vai funcionar como objeto direto. Convidei quem? O T está fazendo a função, o papel de alguém. Eu te convidei, né? A função aí da segunda pessoa do discurso. Então, objeto direto. Já na frase de baixo, desejo-te boa sorte, tá? Quem deseja alguma coisa a alguém. Esse verbo também exige 2 perguntas. Desejo o quê a quem? Desejo o quê? Boa sorte. Boa sorte é o objeto direto. A quem? O T está substituindo a segunda pessoa do discurso, a pessoa com quem se fala. Desejo-te, tá? Então, esse T seria o objeto indireto. Agora, vamos para a página 75. Olha lá o que eu falei ainda agora. Os pronomes lo, lá, lois e las não apareceram no quadrinho, mas que provavelmente nas páginas seguintes eles iriam aparecer. Olha lá. Adaptações dos pronomes oblíquos o e a. Leia em voz alta as orações a seguir e assinale a alternativa que substitui corretamente os termos em destaque em cada oração. Eu sinto vontade de vencer o desafio. Eu quero substituir o desafio por um pronome. O correto é eu substituir desafio por o e a frase ficar vencer o, ou o correto é eu substituir por lo e a frase ficar vencê-lo. 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 Então, vamos marcar a segunda opção. Inclusive, nós já até estudamos isso no 6º ano, tá? Quando o verbo... É uma regrinha, não sei se vocês lembram. Quando o verbo termina em R, S ou Z, nós fazemos a substituição por lo,
lá, lois ou lais. Não é, ó, vencer. Vencer termina em R. Então, eu vou fazer a substituição do termo seguinte por lo, lá, lois ou lais, ficando vencer, lo. Porque aí o desafio é um nome no masculino singular. Então, eu troco por lo. Agora, vamos ver se vocês lembram aqui dessa segunda regra. Compraram a cadeira ontem. Eu quero substituir a expressão a cadeira por um pronome. O correto é ficar compraram-a ou compraram-na? Compraram-a. Compraram-a. Essa vocês erraram, tá? O Tia, certo eu falei a primeira opção. mas nessa é a segunda, tá? Ai, que droga. O correto aí é substituir a cadeira por na, porque existe uma regrinha, nós aprendemos isso ano passado, no 6º ano, uma regrinha que diz que quando o verbo termina em M, ou por sons nasais como ão, on, rão, como aí compraram, tá? Nós temos que substituir o termo por no, na, nos ou nas. Então, aí, como é compraram com M, eu vou trocar a cadeira por na. Compraram na. Segunda opção. Tia, nessa daí eu fiquei muito em dúvida. Letra A é a segunda opção e letra B também é a segunda. Página 75. Inclusive, eu acho que eu mostrei esse exemplo que vem na explicação aí embaixo. Não sei se vocês vão lembrar. Quando o verbo termina em R, tranquilo, a substituição fica, vamos dizer assim, normal. Vencê-lo, comprá-lo, fazer o dever, fazê-lo, né? Comprar um livro, comprá-lo. Agora, quando o verbo termina em Z, a substituição fica bem estranha. Embora estranha, correta. Olha o caso do verbo fazer, né? Mas fazer conjugado. Fiz todas as compras que o chefe pediu. Fiz termina em Z. A regra diz que quando o verbo termina em R, S ou Z, nós trocamos o termo por lo, lá, lois ou lais e retiramos a última letra do verbo. Então, como é que ficou isso aí, gente? Fiz todas as compras. Eles estão acompanhando aí a leitura? Olha como é que ficou. Filas. Filas. Estranho, né? Mas é o certo. Por quê? O que nós fizemos aí? Nós tiramos a letra final, que é o Z, né? E trocamos as compras, substituímos as compras por lais, pelo pronome lais, tá? Agora vamos para a última página sobre esse conteúdo. Nós temos aí um anúncio de propaganda. Quem pode ler para mim? Vai, Júlia Lima. Onde, tia? 75, número 1. Observe o anúncio de propaganda abaixo. Você não vai ver ele crescer se continuar olhando para baixo. Conecte-se ao que importa, é isso? Sim. E está escrito assim, anúncio de propaganda da campanha Conecte-se ao que importa, da Associação dos Amigos do Hospital de Clínicas de Curitiba, 2016. Letra A é para responder oralmente. Sempre que tem esse balãozinho de fala ao lado da letra, é para responder oralmente. Vamos lá, na propaganda nós temos aí uma mulher, né, com um filho, e aí ao lado a frase, você não vai ver ele crescer se continuar olhando para baixo. Conecte-se ao que importa. Qual é o objetivo desse anúncio? O que esse anúncio pretende passar para as pessoas? Qual é a conscientização aí?
ficar menos tempo no celular e prestar mais atenção nas coisas que realmente importam. Exatamente, né? No caso aí, ó, a mulher, ela tá com o telefone na mão, né? Por isso a frase conecte-se ao que importa. Ela tá com o telefone na mão e o filho aí tá agarrado no vestido dela. E aí a frase, você não vai ver ele crescer se continuar olhando para baixo. Então, como a colega falou, é um anúncio que pretende conscientizar a sociedade sobre a importância de os pais darem mais atenção aos filhos, né? Se conectarem com o que realmente importa, com a criação, com a educação dos filhos e usarem menos, né? Os aparelhos eletrônicos, as redes sociais, enfim. E aí, na letra B, que já está na página 76, que é para responder escrevendo, tá? Essa daí é a última página sobre a matéria de hoje. Deixa eu colocar aqui o celular no carregador, que já está em uns 7%. Vamos lá. O pronome ele é complemento de que forma verbal empregada na frase que compõe o anúncio? Então, vamos voltar lá no anúncio. Ele complementa qual verbo aí? Hein, pessoal? Crescer. Não. Ver. Ver. No caso, a locução vai ver, não é isso? Ó. Você não vai, que é um verbo, e ver também é outro verbo. Vai ver ele. Então, vocês vão colocar vai ver. Ou então, quem quiser, escreva da locução, vai ver. Essa forma verbal, vai ver, é classificada como intransitiva, transitiva direta ou transitiva indireta. O que vocês acham? Pergunta de marcar, pessoal. Hein? Ai, tia, essa eu tô em dúvida. É só fazer Transitiva indireta? transitiva direta, muito bem, né? Vai ver, qual é a pergunta que a gente faz ao verbo? Vai ver o quê? Então, transitivo direto. Nessa frase, vai ver ele. O pronome ele é classificado em objeto direto ou objeto indireto? Se vocês responderam a classificação do verbo na letra B, vocês já sabem qual é a classificação do ele. Direto, né? E aí tá pedindo justifique sua resposta. Objeto direto, pois não possui o quê, pessoal? Pronome? Não, pronome não, é preposição. Preposição. Isso aí. Isso aí. Letra C, então, ficou objeto direto, pois não possui preposição. Agora, reparem. A frase do anúncio, você não vai ver ele crescer, esse vai ver ele foi empregado de modo informal, né? Porque o certo é a utilização de pronome átono, pronome oblíquo, após o verbo, e não de pronome pessoal do caso reto, tá? Então, se nós substituirmos ele por um pronome oblíquo, que é o correto, né? Porque os pronomes oblíquos são que exercem a função de complemento de verbo. Por qual pronome oblíquo nós teríamos que fazer essa substituição aí? Você não vai Lo. ver? Hã? Lo. Lo. Isso aí. Então, vocês vão reescrever essa frase, trocando ele pelo pronome adequado, né? Deixando a frase na linguagem formal, que é você não vai vê-lo crescer.
E aí, nesse vê-lo, nós temos que colocar fazer umas mudanças, né? Ó, você não vai ver. Tiramos o R final do verbo, de ver, né? Acrescentamos o hífen, que é o tracinho. Fazemos a substituição de ele por lo. Fica assim, vê-lo. Então, aí vocês vão reescrever toda a frase. Você não vai vê-lo crescer. Poderia também ficar, você não o verá crescer, tá? Essa forma também estaria correta. E para fecharmos a aula de hoje, o número 2 pede assim: reescreva as frases a seguir usando pronomes pessoais oblíquos para substituir os objetos diretos destacados nas orações. Para isso, faça as adequações necessárias. Então, na letra A está assim: ela olhou para a lua através da janela e viu a lua tão linda e brilhante iluminando o céu. Nós vamos reescrever esta frase e vamos substituir o termo a lua, porque já tem esse termo na frase, por um pronome oblíquo. Por qual pronome eu posso substituir a lua aí? A viu? Muito bem. Ela olhou para a lua através da janela e a viu tão linda e brilhante, iluminando o céu. Muito bem, Júlia. Vai ficar a viu. Letra B. O pássaro bateu as asas, até não mais sentir as asas de tão cansado que ficou. Esse segundo termo, as asas, que já foi mencionado na frase, nós podemos trocá-lo por qual pronome, para evitar essa repetição aí? Senti-las? Senti-las. O pássaro bateu as asas até não mais senti-las. Ou também pode ser até não mais as sentir, porque quando tem o não, aí vocês podem utilizar o a, os as também. Só que o melhor é o las, tá? Esse las, isso, Renan. Faltou só o hífen aí. Sentir, hífen, las. Dá um tempinho aí que vocês precisam reescrever. Tia, não pode só botar senti-las, não? Não, porque o enunciado pede para que vocês reescrevam. E aí, se fosse num teste, numa prova, vocês já perderiam alguns décimos ou alguns pontos, se não reescrevessem. Olha, agora na letra C, vamos ver quem vai acertar. Eu falei ainda agora. As lágrimas escorreram de seus olhos e deixaram os olhos vermelhos e inchados. O verbo que está ao lado de os olhos é deixaram, termina com M. Então, qual vai ser a substituição aí? Deixaram-nos. 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 Muito bem. Porque quando o verbo termina em M ou por um som nasal, a troca não é mais por lo, lá, lois ou lais, e sim por no, na, nos ou nas. Então, aí a frase ficará: as lágrimas escorreram de seus olhos e deixaram-nos, substituindo os olhos, vermelhos e inchados.
Agora a letra D. Ouvi uma história tão arrepiante que não contei a história para mais ninguém. Que não a contei. Que não a contei para mais ninguém. Isso aí. Nesse caso, quando o verbo já está conjugado, como contei, né? Ele não termina nem por R, nem por S, nem por Z, nem por sons nasais. Aí nós utilizamos os próprios pronomes oblíquos, o, a, os e as. E como nessa frase tem a presença do não, o não ele atrai o pronome para perto dele. Ou seja, nós temos que colocar o pronome próximo ao não. Por isso que fica: ouvi uma história tão arrepiante que não a contei para mais ninguém. Tia, a letra C tava na ponta da minha língua, só que aí quando você falou que termina com M, aí eu fiquei em dúvida. Depois eu vou passar mais exercícios desse aqui, para a gente relembrar aquelas regrinhas do R, S ou Z, dos sons nasais. Professora, nessa questão D poderia ser não conteia? Não, né? Então, por conta da presença do não, a gramática vai dizer que o não, ele atrai o pronome para perto dele. Então, a forma adequada seria colocar o pronome do lado do não. Entendeu? Tia, é só quando acaba com M, assim, que pode ter nas ou nos? Isso. Quando termina em M ou quando termina em ON, por exemplo. Põe o caderno sobre a mesa. Põe. Aí você substituiria o caderno por no. Põe-no sobre a mesa. Então, na verdade, você vai substituir por no, na, nos e nas quando o verbo termina por M ou quando ele termina por on, porão. Aí é por esses pronomezinhos. No, na, nos e nas. Entendi, tia. Entendeu? Rebeca pediu para repetir a letra D. Ouvi uma história tão arrepiante que não a contei para mais ninguém. Não a contei. E na última letra o verbo também já está conjugado, então a troca é por o, a, os ou as. Ouvi falar de seres que assustam as pessoas quando a lua cheia brilha, deixando as pessoas apavoradas. Vai ficar deixando. Alguém respondeu aí. Hífen, as. Isso, deixando-as. As substituindo as pessoas. Muito bem. Deixando-as. Então, pessoal, vamos encerrar aqui na página 76. Quem não pegou a explicação escrita dessa matéria de hoje, depois dá uma olhada lá no grupo, tá? Lá no Zap, e vejam que a Ana Bárbara colocou ontem para vocês. Não deixem de copiar. Eu vou passar mais exercícios no caderno sobre isso, porque a gente só está iniciando, né? Essa matéria está no módulo 3, mas ela vai ser cobrada no 4º bimestre, então a gente ainda vai fazer bastante exercício sobre ela e vocês vão ver que é fácil. Eu vou fazer a chamada agora. Hoje é dia 30. Estudem para a prova de redação amanhã. Só o módulo 3, tá? Que são os textos, pessoal. Cordel, notícia, desafio. Tá fácil. Vamos lá, então. Ana Bárbara, tá aí? Presente. Ana Clara. Aqui. Arthur. Presente. Breno, não. Caroline. Aí. Daniel. Não, Tati.
Mas estava lá no Zap falando, né? Diana, Não tá também. Ellen.